Você tem um valor, meu irmão, minha irmã. Você é importante para Deus. Olha como que Deus chama você. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um dia nós caminhamos em trevas, mas Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que as pessoas. A diferença é que nós cremos em Jesus e por causa da misericórdia de Deus, nós somos salvos. Bom, deixa eu falar algumas coisas aqui sobre a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja um dia vai se encontrar com Jesus nas nuvens. Um dia nós seremos levados desse mundo. Nós, a igreja do Senhor, seremos levados desse mundo para viver com o nosso Jesus na eternidade. Em Atos 17, versículo 24, tem pessoas procurando o livro de Atos 29, não existe Atos 29, tá, irmãos? Você chegou aqui até esse vídeo, até essa transmissão, é só Atos 29, quando a gente fala isso, é só uma metáfora, é uma figura de linguagem, porque o livro de Atos, ele vai até o capítulo 28. E a opinião de muitas pessoas, de muitos estudiosos, muitos teólogos, é que nós continuamos escrevendo o livro de Atos, de certa forma, através das nossas atitudes. Eu quero ler com você Atos 17, versículo 24, que diz assim: o Deus que fez o mundo, olha só, o Deus que fez o mundo, Deus fez o universo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ah, pastor, Deus está lá dentro da igreja? Não, a Bíblia diz que não. Jesus disse assim: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali entre eles. Então, isso pode ser na igreja? Pode ser no templo? Pode. Mas isso pode ser numa casa? Pode. Pode ser lá na minha escola? Sim. Lá no meu trabalho, na hora do almoço. Eu me lembro que quando eu trabalhava lá no aeroporto de Confins, no horário do almoço, a gente se reunia. A gente almoçava rapidinho e se reunia ali um grupo de irmãos para orar uns pelos outros. Sempre alguém tinha uma palavra para compartilhar. E era um momento ali de culto a Deus. Não tinha aquele momento de oferta, o louvor, aquela coisa litúrgica. Mas era um momento em que a gente se reunia para ler a palavra e orar. Então, eu posso dizer que Jesus estava ali entre nós? Claro que sim, porque é isso que a Bíblia diz. Ah, mas nós não estávamos na igreja, mas nós nos reunimos em nome de Jesus. Jesus estará em toda reunião que for feita em nome dele. É isso que ele está dizendo. Toda reunião que acontecer em nome de Jesus, ele se fará presente. E isso não acontecerá necessariamente dentro do templo. Presta atenção, eu não estou dizendo que você não deva frequentar uma igreja, que você não deva fazer parte de uma igreja, de uma comunidade local. Isso é importante, isso nos motiva, isso fortalece a nossa comunhão, mas Jesus não é exclusividade do culto. Tem gente que pensa assim, né? Jesus só aparece na hora do culto. Ah, não, eu vou lá no culto porque Jesus vai estar lá. Não, Jesus, ele está em todos os lugares onde o nome dele for clamado. Amém? Receba aí essa palavra em nome de Jesus.
Em Mateus capítulo 16, versículo 18, numa conversa com Pedro, Jesus disse assim, olha, você é Pedro. Eu digo que você é Pedro. E o nome Pedro significa pedra pequena. Você é uma pedrinha. Você é pequeno. Você não é tão forte. Você tem as suas limitações. Você tem as suas dificuldades. Mas ele diz assim, sobre esta pedra, e aí ele falando de si mesmo, Jesus falando dele mesmo agora, sobre esta rocha, sobre esta pedra, essa pedra grande, essa pedra firme, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Amém? É isso que Jesus disse. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, nos versículos 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, cada um de nós tem um corpo, né? E o corpo tem membros. E esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Olha só, presta atenção no que está falando a palavra. Paulo está dizendo isso. Em Cristo, nós que somos muitos, nós que somos batistas, assembleanos, pentecostais, universais, adventistas e mais trocentas denominações, nós que somos muitos, formamos um corpo. Um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Tem gente que acha que a pessoa que faz parte de tal igreja, ela vai ser salva porque está lá naquela igreja. Não, eu falei isso aqui durante o estudo de Atos, eu disse que o que nos salva é o poder do sangue de Jesus. Não é a carteirinha da igreja. Eu falei sobre isso. Nós, eu e você, fazemos parte de um só corpo, o corpo de Cristo. Quem pode julgar quem está indo para o céu ou não? Eu não tenho essa autoridade para falar isso, para virar para uma pessoa e dizer assim, olha, você não vai para o céu porque você está na igreja errada. Ou você não será salvo porque você não está em igreja nenhuma. Eu não me arriscaria a dizer isso. Porque nós formamos um corpo. Nós que cremos em Jesus. Não é nós que estamos na igreja, nós que cremos em Jesus. Amém? Outra passagem que eu gosto que fala sobre a igreja está na primeira carta de Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Olha o que o apóstolo Pedro fala. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Qual que é a missão da igreja? Para que serve a igreja? Ele fala, olha, peraí que balançou a mesa aqui um pouquinho. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Você tem um valor, meu irmão, minha irmã. Você é importante para Deus. Olha como que Deus chama você. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz. Um dia nós caminhamos em trevas, mas Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que as pessoas. A diferença é que nós cremos em Jesus e por causa da misericórdia de Deus, nós somos salvos. O apóstolo Pedro fala, olha, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Por que nós recebemos essa misericórdia de Deus? Por causa do sacrifício de Jesus. Amém? O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em mim e em você. O Espírito Santo habita em todos aqueles que um dia receberam a Cristo como Senhor e como Salvador. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo escreveu: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Eu falei agora há pouco que Deus não habitava em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita no coração daqueles que creem nele, daqueles que creem no nome de Jesus. Amém? Eu e você somos igreja, eu e você somos santuário de Deus, eu e você continuamos escrevendo o livro de Atos. Deixa eu repetir essa frase aqui. Eu e você continuamos escrevendo o livro de Atos.